Hoje eu vou falar com vocês sobre a demência de Alzheimer. O que é a demência de Alzheimer, a população que essa demência acomete, os sintomas, um pouquinho sobre as fases do Alzheimer, como ela ocorre e como lidar com o paciente portador do mal de Alzheimer. Bem, primeiramente, o que é a demência de Alzheimer? A demência de Alzheimer, ela é uma doença neurodegenerativa e progressiva. Isso quer dizer que ela afeta o sistema nervoso e com o passar do tempo, ela vai se agravando. Conforme a doença se agrava, os sintomas se agravam e os danos causados pela demência também vão se agravar. Bem, primeiramente, como ocorre a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer, ela acontece devido ao acúmulo de placas de proteína no cérebro. O nosso cérebro normal, ele faz sinapses, né? Nós temos as células neuronais, elas vão fazer sinapse e esse impulso eletroquímico é o que dá a comunicação efetiva para que o cérebro dê as ordens para o corpo, para o organismo funcionar. O paciente portador da demência de Alzheimer, ele tem um acúmulo de proteínas e essas proteínas vai impedir com que essa comunicação, que essa sinapse seja efetiva. Então, a população acometida é a população idosa e os sintomas do Alzheimer, ele envolve, né, a perda de memória, um declínio cognitivo e isso vai prejudicando a vida do paciente. O que vai acontecer? O Alzheimer, ele se divide em fases. Na fase inicial, o paciente vai apresentar sintomas simples, facilmente confundidos com sintomas do envelhecimento natural, como, por exemplo, uma perda de memória, um esquecimento básico. Esqueci tal coisa. E isso vai se agravando nas outras fases do Alzheimer. Então, esse esquecimento simples da fase inicial, com o passar do tempo, o paciente vai precisar de auxílio para as atividades básicas da vida diária dele. Ele vai começar a ter um declínio maior cognitivo e ele vai ter um déficit, né, cognitivo muito grande. O paciente vai precisar de auxílio, inclusive para o autocuidado. Como lidar com o paciente portador do Alzheimer? Bem, o Alzheimer, ele vai ter, em algum momento, essa mudança comportamental. Então, um idoso que é muito calmo, que ele é muito dócil, ele pode ter picos de agressividade. Isso é natural do mal de Alzheimer, essa mudança comportamental. É importante que o cuidador, o cuidador desse paciente, o enfermeiro que esteja assistindo esse paciente, ele saiba que isso não é esse comportamento, às vezes agressivo, às vezes mais complexo, porque são várias coisas que podem acontecer nessa mudança comportamental. Não é porque o idoso quer que agir dessa forma, ele simplesmente está tendo um déficit cognitivo muito grande. Então, é importante que se o paciente está alterado, agressivo, você tenha uma comunicação efetiva, tente acalmá-lo. Se o paciente está confuso, a confusão também é um dos sintomas do Alzheimer e não tente trazer esse paciente para a realidade de imediato. Como eu digo, ele não sabe o que está acontecendo. Concorde com ele para que evite de ter conflitos, para tentar acalmá-lo, para que não tenha conflito. Também é importante uma orientação para a família, o apoio para a família é muito grande, é muito importante porque a pessoa que cuida daquele idoso, ele tem uma visão diferente daquele idoso, ele tem toda uma vida com aquele idoso. Então, é muito importante que você saiba orientar esse paciente, esse cuidador, né, para que ele compreenda a necessidade de uma comunicação mais efetiva para lidar com esse paciente. Bem, pessoal, é isso. O objetivo desse vídeo, ele é bem simples, né, bem curtinho. Foi explicar basicamente como funciona o Alzheimer, alguns sintomas clássicos do Alzheimer e como lidar com esse paciente que é portador dessa demência.